Olá, meus queridos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Portal Resíduos Sólidos. Sejam bem-vindos aí ao canal Energia e Meio Ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai começar então a nossa entrevista aí com o Fabrício Solé. Tá tudo ok, tudo em ordem, tudo vai correr conforme planejado, né? Eu sou o Gleison, aqui do Portal Resíduos Sólidos, do canal Energia e Meio Ambiente. A gente trabalha em prol aí do setor de resíduos, que é um setor que pode movimentar muita economia, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Enquanto eu queria mostrar um vídeo rapidinho aqui para vocês, antes da gente começar a entrevista em si, tá certo? Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam ver, então, um vídeo sobre um biodigestor. Deixa eu passar essa propaganda. Alô, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Freising, na Alemanha, e estou aqui numa fazenda. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje, nesse vídeo, de um projeto de uma fazenda sustentável. A fazenda sustentável é aquela fazenda que faz a sua produção e, com o seu próprio resíduo, ela gera, então, a energia elétrica necessária para o seu processamento. Se tem uma fábrica de queijo, então, energia é gerada na própria fazenda para a fábrica de queijo, para frigorífico, matador, sei lá, qualquer coisa que tenha na fazenda. É importante você entender que isso pode ser feito também de qualquer tamanho, desde uma propriedade pequena até mesmo uma propriedade grande, uma fazenda, um negócio industrial bem grande. Tá? Estou aqui hoje, nós estamos em 2016, estamos em junho de 2016, estou aqui. Freising fica a 30 quilômetros de Munique, no estado da Bavária, aqui na Alemanha. Eu vou mostrar para vocês, então, esse exemplo de fazenda sustentável. Em primeiro lugar, pessoal, é bastante interessante entender o seguinte: isso aqui é uma fazenda mesmo. O dono da fazenda mora aqui, ó, essa casa aqui atrás de mim, essa casa branca aí, no fundo. Aí ali atrás ele tem a garagem dele, os carros, as máquinas e tudo, todos os acessórios que precisa, ele vai estocando aqui. Aqui à frente, né, da fazenda dele, ali é a rua, a entrada principal da fazenda. E eu vou dar uma volta ali no outro pedaço para mostrar para vocês como funciona o processo, então, de criação de animais e plantação de matéria vegetal que vai servir de alimento. Por exemplo, você tem bovino, então você faz uma combinação de milho com soja, sei lá, com outro sorgo, sei lá, alguma coisa assim, né? E você vai alimentar, então, o seu animal com isso. Dependendo do tipo de animal que você tem, você planta coisa específica. Nesse caso dessa fazenda aqui, é só o bovino, ali é a entrada da fazenda. Ali é a entrada da fazenda, ele passa os carros lá, e aqui eles estão expandindo mais a fazenda. E para cá começa o processo industrial, da integração com o biodigestor. Então, nós vamos ver o seguinte: nesse balcão aqui, por exemplo, esse celeiro, acho que chama celeiro em português, eles criam aqui alguns bovinos. Você vê que nem é uma quantidade assim tão absurda de bovinos. Aqui tem a quantidade de bovinos, situação coberta, porque aqui na Alemanha, no inverno, é muito bravo. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento da tela e vou voltar aqui para a nossa tela, porque agora a gente tem aí nosso querido Fabrício Solé, já está a postos. Tudo bem, Fabrício? Fala, Gleison. Tudo na Santa Paz, e você? Tudo ótimo. Que bom ter você aí, um grande profissional aí, botando para quebrar também nessa área aí de resíduos sólidos. Eu tenho certeza que a gente juntando forças aí, a gente consegue fazer bastante coisa por esse setor que promete transformar o Brasil, e a gente entra para a história aí como quem ajudou a isso, né? Seja bem-vindo, então, Fabrício. Eu agradeço, Gleison, agradeço o convite. Vai ser um prazer aqui pensar alto, hein? Não tenho o desafio aqui de atender a todas as dúvidas ou ter as respostas, mas estar participando do portal aqui vai ser bem bacana, até porque é uma fonte de informação e conteúdo para os interessados da área, e participar aqui contigo nesse bate-papo vai ser bem bacana. Estou super animado aí para esse pensar, ou para essa reflexão, para essa chuva de palpites. Perfeitamente. Meu amigo, antes da gente começar, para as pessoas que de alguma maneira ainda não te conhecem, eu ia pedir que você fizesse uma breve apresentação de você, do seu trabalho, da sua empresa, o que você tem feito junto a governos, qual a causa, para a gente entender um pouco quem é Fabrício Solé
e qual a importância do seu trabalho aí para o setor? Bom, primeiro eu te agradeço, mais uma vez, agradecer o convite e registrar a satisfação de estar participando aí do portal. Estou muito contente aí de estar envolvido nessa sua iniciativa, acompanho bastante o trabalho do portal e o trabalho de conscientização, difusão de informação envolvendo a agenda de resíduos, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Bom, eu sou Fabrício Soler, sou advogado, especialista em gestão ambiental, energia, infraestrutura e mestre em direito ambiental. Hoje respondo pelo escritório Felsberg Advogados, sou sócio responsável pelo departamento de ambiente e sustentabilidade. Hoje a gente tem uma atuação muito forte em meio ambiente e resíduos, inclusive a gente fala em direito dos resíduos, tamanha a especialidade do assunto. Apenas como uma referência, eu sou um dos organizadores da obra Código dos Resíduos, que traz toda a legislação federal de resíduos sólidos, e também sou coautor da obra Gestão de Resíduos, o que diz a lei. Então, temos uma atuação muito firme, sou consultor do Banco Mundial na área de resíduos. Hoje atuamos aí acompanhando os principais sistemas de logística reversa em discussão no Brasil, os planos de gerenciamento, os termos de compromisso, e aí eu falo, dentro do acordo setorial, a gente acompanha óleo lubrificante, embalagem de óleo, embalagens em geral, eletroeletrônicos, lâmpadas, pneus, além de uma atuação mais industrial voltada para o PGRS, gestão de resíduos sólidos, além de um trabalho também voltado para o serviço público de limpeza urbana, que é uma outra agenda mais de público-privado e não eminentemente privado, como essa dos planos ou do sistema de logística reversa. Eu acho que, assim, em breves palavras, eu acho que é isso. Certo, perfeitamente. Isso você faz também a nível nacional, né? Todo o Brasil, você está sempre atuando aí nessas causas, não é isso? Exatamente. A nossa atuação é Brasil como um todo. Estamos, inclusive, agora envolvidos na discussão de 2 ou 3 políticas estaduais de resíduos, que eu vou me reservar aqui no direito de não veicular, porque é um trabalho ainda confidencial, mas atuamos e acompanhamos toda a legislação em todo o território nacional. Então, em âmbito federal, estadual e municipal também. Perfeitamente. Eu coloquei aqui, mas aí não funciona muito bem, não. Compartilhamento de tela. Mas o pessoal também que está acompanhando a gente pelo canal, nosso canal do YouTube, Energia e Meio Ambiente, eles vão estar de vez em quando mandando umas perguntas aí, e eu mando meus cumprimentos aí ao Wagner Rosendo. Interessante vocês falarem também a cidade, Júnior Araújo, Fábio William, Salvador, enfim. Mas, meu amigo, veja bem, eu queria primeiro te expor a minha opinião sobre gerenciamento de resíduos sólidos, antes da gente falar sobre a questão essencial dessa entrevista de hoje, tá, né, que é quem deve elaborar plano de gerenciamento e quem pode, que são duas coisas distintas aí. Essas são a base da nossa entrevista de hoje. Mas eu queria colocar o meu ponto de vista em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos. Hoje eu enxergo, e eu queria a tua opinião sobre isso também, né? Eu enxergo a pessoa, o profissional que trabalha com gerenciamento de resíduos da seguinte forma. Ele é um profissional que ele tem que chegar numa empresa ou numa instituição pública ou privada para mostrar aquela empresa, vamos falar de maneira prática assim, né? E mostrar aquela empresa como ela deve destinar corretamente os seus resíduos. E isso ele faz na forma de um documento, que é o plano, ou seja, o planejamento que ele faz, né? Com todas as instruções técnicas dele, o plano de gerenciamento de resíduos. Acontece que, para fazer isso, por exemplo, a lei diz que tem uma ordem de prioridade na gestão de gerenciamento de resíduos, ou seja, no gerenciamento também, que seria uma coisa mais da instituição. Então, para fazer isso, o profissional ele tem que ter as classificações, e depois a gente vai falar quem pode trabalhar nisso, mas ele tem que ter aquela coisa que está nos objetivos, nos princípios e objetivos da Lei 12.305, que é a visão sistêmica. Ele chega na empresa e ele diz, olha, você tem aqui resíduo de papel, resíduo de plástico, e esse aqui
como aqui na cidade tem uma usina de reciclagem, então, obrigatoriamente, tem que ir para a reciclagem e não para um aterro. E ele tem que certificar que isso aconteça dessa forma. Então, se a gente analisar bem, esse agente, ele é um agente ambiental importantíssimo para o setor, porque ele acaba fomentando o negócio. Imagine que as usinas de reciclagem, biodigestor, compostagem, tudo que ainda há de vir para o Brasil, se não, quando a gente conseguir implementar essa política, né, ela precisa de matéria-prima para operar e para gerar lucro e para ter todo um benefício. E aí entra o agente, que é o profissional que qualifica que faz plano de gerenciamento e fortalece esse processo, porque ele direciona o resíduo para as empresas e aí é setor privado, e, na minha opinião, isso fortalece muito a economia das usinas de reciclagem, dos futuros biodigestores, ou compostagem, ou tudo mais. Como é que você vê essa questão econômica, não só legal, mas econômica, do papel de um plano de gerenciamento de resíduos e do profissional que faz isso? Bom, com relação diretamente com relação ao viés econômico, sem dúvida alguma, eu acho que ele permeia, né, toda a obrigação legal ali, todas as fases do plano de gerenciamento, ou o seu conteúdo mínimo, naturalmente ele tem uma leitura, uma abordagem econômica, né? Quando você faz uma análise e aborda se vai mandar para o aterro sanitário, ou se você vai encaminhar para um tratamento, para uma segregação, você vai comercializar os materiais, uma análise integrada, como você colocou, de uma visão sistêmica do gerenciamento naquele site, naquela fonte, naquela indústria, os custos associados, o custo evitado, o risco de um gerenciamento responsável, né, de um armazenamento correto, de um transporte devidamente autorizado, licenciado, para uma destinação, uma disposição. Para mim, o viés econômico ele é indissociável de um plano de gerenciamento de resíduos. Mas, particularmente, aí eu acho que, não obstante essa leitura, eu acho que a gente peca num ponto, no Brasil como um todo, né? O fato da cobrança do plano de gerenciamento, né? Você tem uma ferramenta instituída ou criada pela lei, em que alguns estados cobram, alguns poucos estados cobram das entidades ou dos órgãos ou das empresas das fontes poluidoras, um sem número de municípios ignora a previsão para exigir o plano de gerenciamento para aquelas fontes para as quais é exigido, um varejo, um comércio, que não está atrelado a essa obrigação, e particularmente, para mim, pressupõe uma revisão das leis municipais para que elas passem a prever e condicionar a emissão do alvará de funcionamento ao plano de gerenciamento. Então, o plano de gerenciamento ser um documento, uma premissa para que o município expeça o habite-se ou o alvará de funcionamento das fontes geradoras de resíduos. Eu acho que esse é um ponto. Isso do município, que é mais complexo, que é mais difícil, em razão das estruturas deficientes dos municípios. Lembrando, uma coisinha, desculpa interromper, que isso que tu estás falando, Fabrício, ela é uma exigência legal, não é opcional para o município, não é isso? Não, sim, mas é que no fato, como ele não regulamenta, olha só, nós estamos com essa questão da exigência legal, e até quando você fala da questão econômica, para não abordar, você vê que nós estamos com a questão da eliminação dos lixões, cujo prazo é, no mínimo, Gleison, de 1950, que é da década do Código Sanitário, e depois do Código Ambiental, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, da Constituição Federal, quer dizer, é proibido aterro, no mínimo, há 20, 30 anos, a gente tem que falar hoje que metade do material vai para lixão. Então, assim, é só para fazer um contraponto a essa abordagem. Eu concordo contigo, mas também admito e reconheço a dificuldade dos municípios. Por isso que, se me perguntar por onde começa, eu começaria pelos estados, exigindo plano de gerenciamento das fontes que são licenciáveis ou licenciadas. Então, enquanto condicionante da renovação de licença ou para emissão da licença de operação, condicionar a apresentação da licença, do plano de gerenciamento de resíduos, essa é uma frente. E a outra frente, alguns municípios já começarem a exigir o plano e tentar, de alguma maneira, regulamentando a lei municipal, condicionar a emissão do alvará à apresentação do plano. Isso para fins formais.
Eu nem estou entrando no detalhamento ainda que a gente vai falar sobre o conteúdo, sobre a exigência qualitativa do documento. Eu estou mais no sentido hoje de tem ou não tem. Né? Eu estou no quantitativo, não no qualitativo. Tem plano ou não tem plano? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Âmbito municipal e âmbito estadual. Essas duas agendas poderiam ser prioritárias e concomitantes e já serem implementadas. Porque ainda hoje, se você pensar, tem inúmeras fontes industriais que estão obrigadas a implementar o plano em que o órgão ambiental competente não exigiu. E o empreendedor ainda não enxerga como um compliance ou uma exigência, porque a agência ambiental que o fiscaliza e emite a licença de operação também assim não vê. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você aborda também, eu acho que essa questão, acho que nós temos um desafio dos responsáveis técnicos ou dos profissionais que atuam na área de resíduos, né, é um trabalho difícil de convencimento do setor empresarial quanto à exigência e quanto à elaboração dessa ferramenta. Isso eu falo por mim. Vira e mexe, questiono, preciso ou não preciso elaborar? Né? Você fala, não, a previsão legal está aí. Eu entendo que a partir do momento que a lei foi publicada e foi regulamentada, é passível de exigir o plano. Só que no contraponto você escuta, pois é, mas o órgão ambiental não me exige. Acabei de renovar minha licença de operação e não foi pedido, não foi requerido. Então, como lidar com essa carência ou com essa ausência que a gente chama de enforcement, né, por parte das agências reguladoras, junto ao agente controlado, para elaborar o plano? Para depois entrar na questão, né, da competência, qual que é a competência desse profissional e não. E lembrando, só para voltar a bola para você, né, o plano hoje você precisa de um responsável técnico, não só para a elaboração, mas sim para implementação e operacionalização. Então, nós estamos um passo atrás ainda, nós estamos no processo de convencimento de que tem que elaborar, porque a lei já assim o exige, e além de elaborar, o setor empresarial tem que entender que isso tem uma implementação e uma operacionalização. E talvez nesse viés que você traz, o econômico, seja aí o nosso desafio de tentar criar uma abordagem que deixe essa gestão de resíduos num viés muito mais econômico, não só de aproveitamento, de resultado, de gerar receita, mas versus o risco, e o risco de autuação, o risco de responsabilização por uma gestão inadequada. Entendi. Meu caro, eu queria contribuir também, compartilhar a minha experiência. A gente tem um curso que qualifica profissionais aí no Brasil, até fora do Brasil, a elaborarem o plano de gerenciamento de resíduos. Eu queria compartilhar contigo um pouco do que a gente tem vivido em relação a alguns pontos aí que você comentou. Por exemplo, o fato dos municípios não exigirem isso, e aí como é que fica? Eu tenho trabalhado nessa qualificação dos nossos alunos no sentido econômico da coisa, porque eu vejo que a questão legal no Brasil é uma luta e ela envolve forças aí muito grandes, né? A gente está tendo aí no Senado, se eu não me engano está no Senado, uma tentativa de prorrogar os prazos aí, né, para acabar os lixões para 2018, 2022, e a gente sabe que não vai resolver isso, não é prorrogação que vai resolver. Mas a questão econômica, quando isso começa a gerar lucro para as pessoas, eu acredito que começa a dar um impacto. Eu vou citar para você, como compartilhamento de experiência, a nossa situação em Brasília. Nós temos aí alguns alunos e até pessoas que já terminaram o curso e, em seguida, Fabrício, abriram empresa, veja, abriram empresa e depois com essa empresa elaboraram mais de 50, deve estar nos 60 planos de gerenciamento de resíduos, uma empresa só para fazer isso. E aí, o que acontece? A empresa começa a viver disso. Aí tem outra situação, também tudo em Brasília. E o engraçado é o seguinte, Brasília, até então, eu não sei se já mudou agora nos últimos dias, talvez você possa me corrigir se eu estiver errado, Brasília não exigia o PGRS nesse processo aí que você está falando para obter o licenciamento ambiental. Né? Até a última informação que eu soube. Parece que teve alguma modificação nisso aí nos últimos dias. Teve, só para fazer um parênteses, recentemente o Distrito Federal regulamentou o grande gerador, então agora está tendo um controle maior e uma fiscalização maior no Distrito Federal
naturalmente, você tem quem hoje está um dos responsáveis técnicos, um dos agentes públicos à frente da agência de resíduos no Distrito Federal, é o Silvano Silvério, que é um cara com uma bagagem excepcional, passou pelo Ministério do Meio Ambiente, passou pela ANLURB, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de São Paulo, e vem fazendo um trabalho de organização do sistema do Distrito Federal. Por isso que esse é um assunto recentíssimo e você está correto. Perfeito. Então, e essa experiência é de 2 anos atrás, inclusive. Só que as pessoas estão trabalhando com essa visão econômica, o que acontece? Ela começa a meio que fazer contatos mais próximos com cooperativas de catadores, com empresas de reciclagem, com empresas de tratamento de resíduos, e isso, para essas empresas, é uma questão que envolve um lucro. E aí, dentro desse contexto econômico, a gente tem conseguido colocar em Brasília vários casos de sucesso na implementação tanto do plano de gerenciamento de resíduos como de profissionais que estão trabalhando nessa área, o que me dá uma grande esperança. E dentro desse contexto, eu queria te perguntar assim, qual é a tua visão, considerando também esse fator econômico, mas também legal, né, e a gente tem que trabalhar, todos temos que trabalhar fortemente aí pela implementação dessa coisa legal, qual a tua visão do impacto que teria ou que terá no Brasil, nas cidades brasileiras, quando isso for uma exigência que tem que ser feito realmente assim, mesmo funcionando que é mais o setor privado, né, que é o PGRS, o gerenciamento, mas qual a tua visão de impacto no setor de resíduos? Antes disso, eu só vou comentar aqui com o pessoal que estão escrevendo aqui várias perguntas. Vocês podem escrever, daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas de vocês, se tiverem ligação direta com o tema daqui, que é PGRS, quem pode e quem deve elaborar PGRS, tá? Então, Fabrício, qual a tua visão, qual o teu ponto de vista aí, qual o impacto que teria no setor de resíduos se essa medida fosse cumprida exatamente? Se isso é uma solução ou um problema para as prefeituras no Brasil? O cumprimento disso é uma solução ou um problema para as usinas de reciclagem, para os catadores e para todos, pessoal? Qual o impacto disso, na tua visão? Na minha opinião, Gleison, acho que fomenta o mercado, né? Ele, na verdade, o drive econômico dos materiais recicláveis, com planos devidamente elaborados e implementados, acredito, na minha perspectiva, que isso potencializa o mercado, se ajuda a desenvolver o mercado, né? Ele vai se organizando, ele vai se estruturando, a partir do momento que tem uma leitura econômica, uma leitura de compliance, de conformidade, de que o plano é uma ferramenta que ajuda a gestão interna, mitiga risco, minimiza custo ou potencializa alguma receita, isso vai em cadeia, né? Isso melhora para a cooperativa, melhora para o setor reciclador, para as recicladoras, para a valorização, para o tratamento. Eu acho que isso vai em escala, né? Particularmente, eu entendo que a partir do momento que as coisas forem sendo implementadas ou serem adotadas de forma prática, eu acho que tende a ajudar. Eu acho que a gente pode acompanhar isso, você muito bem lembrando, do Distrito Federal. Eu acho que o Distrito Federal passa por um processo de modernização do seu sistema, agora neste ano. A modernização, ela decorre de alguns instrumentos legais publicados este ano, e acredito que em 2 anos a gente já consiga ter uma dinâmica de quanto avançou. O que nós estamos falando hoje? Temos o menor material, o menor volume encaminhado para aterro sanitário, nós temos uma cadeia de reciclagem estruturada e desenvolvida hoje no Distrito Federal, as cadeias estão mais próximas. Eu acho que isso a gente vai poder acompanhar de perto, mas eu vejo com muito bons olhos a estruturação dos planos para desenvolvimento dos negócios ou potencialização dos resultados dos negócios associados ao gerenciamento, à gestão, ao gerenciamento dos resíduos. Inclusive, eu vi, por exemplo, em Belém, caminhão da prefeitura coletando resíduo de supermercado, de grandes geradores, e, né, não somente supermercados, mas outros. E daí, um impacto financeiro que eu visualizo nisso é quando há a cobrança, e dependendo da responsabilização desses grandes geradores, para que eles façam o seu gerenciamento, a prefeitura acaba economizando dinheiro, né, que faria com a coleta daquele material lá, né? Não tem que gastar tanto com essa coleta, e a quantidade de grandes geradores é muito grande, não é isso? Não, mas nesse ponto, Gleison, esse é o ponto que a gente sempre faz questão de frisar no âmbito da gestão local, que é, se o município quer implementar uma gestão de resíduos, você não quer começar pelo plano,
você não quer instituir a cobrança da taxa ou da tarifa dos resíduos sólidos, comece pelo grande gerador. Desonere o sistema público com a grande geração para que o grande gerador passe a arcar com os custos de remoção, transporte, destinação e disposição final dos seus resíduos. Eu acho que esse é o pontapé inicial dentro de uma gestão municipal. Se acha que tem desafios que ainda não é possível superar na questão da taxa, na questão da cobrança, na questão do plano, vamos para o grande gerador. Vamos começar a regular o grande gerador. Desonera o cidadão e onera quem gera com o seu respectivo volume. Gera mais, vai pagar a partir de 100 litros, o município não recolhe, não coleta. Entendeu? O grande gerador que você está criando um novo mercado, mais um mercado, entendeu? Com empresas privadas prestadoras de serviço. E você tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde você tem um grande gerador devidamente e muito bem regulamentado. Então, até um número X de litro de volume, o município recolhe. A partir disso, é atribuição do gerador. É custo e ônus dele. Então, ele vai partir, a partir daí, isso custa, então ele vai gerar menos, ele vai ter uma responsabilidade maior para com a geração. Entendi. Inclusive, Fabrício, aqui na Alemanha, esse procedimento, que aqui também há a responsabilização do grande gerador, e aconteceu que o grupo, por exemplo, a associação das empresas, digamos, de supermercados, de empresas que geram muita quantidade de embalagem, eles se uniram e viram que era mais negócio para eles, como eles foram responsabilizados, era mais negócio para eles que a própria associação deles criasse a destinação ambientalmente adequada, ou seja, a usina de reciclagem que eles precisavam para vidro, para plástico, e dentro desse contexto lá, que deu nascimento, digamos assim, deu impulso, talvez, na economia circular, como eles tinham obrigação com a destinação, e eles tinham que dar eles tinham que dar um final ali no resíduo dele, eles começaram a desenhar os produtos de maneira tal que facilitava depois o uso, a reciclagem, e aí eles economizaram uma grande quantidade de dinheiro. Quer dizer, aquilo que você falou, que é onerar os grandes geradores, depois, quando é implementado com uma certa eficiência, acaba gerando um lucro e uma economia muito grande, até mesmo para o grande gerador. Né? Sem dúvida, eu não tenho nem dúvida. É que aí eu dividiria os assuntos. Essa parte mais, acho que, melhoria de produto, ecodesign, eu acho que entra numa agenda mais da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, com destaque para a logística reversa, que eu acho que é outro tema, mas acho que sem prejuízo da regulação do grande gerador local, aquele varejo, aquele condomínio empresarial, em que o município tem passado hoje e recolhido volume, enquanto poderia alocar a esse gerador a responsabilidade pela quantidade de resíduo gerado, pela coleta, transporte, destinação e disposição final. Perfeitamente. Então, meu caro, vamos agora à pergunta que é tema aqui. Eu vou começar do seguinte: quem deve, né, quem precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil? O que isso significa para quem precisa isso? Bom, quem tem que fazer isso? Bom, acho que assim, em termos práticos, nós temos a Política Nacional de Resíduos, ela traz uma lista, na verdade, de quem deve elaborar o plano de gerenciamento, né, em termos de geração, primeiro. Não o responsável, por enquanto. Então, você tem a geração, então, hoje você tem que elaborar o plano de gerenciamento de resíduos, então, o gerador, né, do resíduo sólido industrial, do resíduo sólido da construção civil, do resíduo sólido de saúde, dentre outros. Então, aí você tem pela geração quais são os obrigados, os agentes geradores obrigados a implementar o gerenciamento de resíduos. A implementar, não, elaborar um plano, implementar e operacionalizar um PGRS. Enquanto profissional técnico para elaborar o plano, para elaborar, implementar e operacionalizar, né? A lei hoje prevê, de forma genérica, que será designado um responsável técnico devidamente habilitado. E isso gera muita controvérsia e muita discussão a ponto desse nosso bate-papo hoje. Porque a lei caiu. Deu uma caída, mas voltou aqui, graças a Deus. Porque a lei
ela não foi regulamentada pelo decreto, Política Nacional de Resíduos Sólidos, não foi regulamentada neste ponto específico pelo decreto 7.404, então ele deixa margem à interpretação. Então, essa interpretação pode ser de várias maneiras. Então, responsável técnico devidamente habilitado. Qual que é essa habilitação? Né? Hoje você não... Eu ia pedir porque caiu a transmissão aqui, eu não vi a parte que você respondeu quem deve elaborar. Antes da gente falar sobre quem pode elaborar, tem como repetir a pergunta anterior? Quem deve? Os geradores, certo? Isso. Bom, então nós temos o seguinte, quem tem que gerar... Hoje, na verdade, você tem uma obrigação pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de quem deve elaborar o plano de gerenciamento de resíduos. E isso está associado à classificação dos resíduos. Então, quem deve elaborar? Então, é quem gera resíduos industriais, quem gera resíduos da construção civil, resíduos da saúde, geração de estabelecimentos de saúde. Então, tem a geração, aquele que está obrigado a elaborar o plano, são os geradores que estão previstos no artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse tem a obrigação de elaborar. Aí a pergunta, quando? Né? A lei não traz um prazo. Né? Então, leva a entender que, a partir da publicação da lei, seria passível já de exigência de elaboração dos planos. Se você faz uma leitura sistemática da lei, em algum momento pode ser levado a interpretar que o plano de gerenciamento é elaborado a partir da renovação da licença de operação. Essa é uma leitura também de atividades que estão sujeitas ao licenciamento. A outra leitura que se faz também é quando o município passa a cobrar daquelas atividades que não estão sujeitas ao licenciamento ambiental. Eu, particularmente, numa leitura mais conservadora, entendo que a partir do momento que foi publicada a Política Nacional de Resíduos, seria passível de cobrança. Até porque, para mim, particularmente, o PGRS é o principal instrumento da lei em termos de caracterização, de entender a dinâmica do volume, da qualidade, da destinação e da disposição e dos responsáveis pela operacionalização do resíduo gerado no site, né, numa fonte industrial ou numa geração, no caso de resíduo da construção civil. Para mim, é uma ferramenta importantíssima. Por isso que alguns, quando me questionam, Fabrício, mas o órgão ambiental não me exigiu. Ok, não te exigiu ainda. Mas faça, porque você vai poder ter clareza do que você gera, onde gera, quanto gera e para onde vai. Então, você tem a rastreabilidade do seu processo na gestão de resíduos, no gerenciamento. Quem que é o responsável técnico para elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Ou, como a lei fala, gerenciar, implementar e operacionalizar. Né? Então, tem que deixar claro isso também para o empreendedor, no caso, os profissionais que elaboram os planos, que não é apenas um papel, não é uma ficção o plano de gerenciamento. Né? Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de gestão. Então, aí você tem responsável técnico devidamente habilitado. Esse é o conceito da lei. A habilitação, como é que a gente poderia entender essa habilitação? Seria um engenheiro ambiental? Um engenheiro civil especializado em gestão ambiental? Um gestor ambiental? Às vezes você tem um administrador de empresa com profunda expertise e experiência em gestão ambiental, que é onde você está criando o conceito da habilitação. Hoje, você não tem previsto na legislação brasileira como que é feita, o que é essa habilitação. Se me perguntar, a habilitação está associada ao conhecimento da matéria. Às vezes você tem um profissional... O cidadão está habilitado simplesmente pelo fato dele dominar o assunto. Dominar o assunto. Até porque isso não está regulado. Então, como é um assunto que está à margem da interpretação, se me perguntar, Fabrício, qual que é a habilitação que eu exigiria? Conhecimento, demonstração de conhecimento, seja via curso, experiência, histórico, eu acho que a partir daí você consegue ter uma clareza sobre a habilitação, se ele estaria habilitado, se o profissional estaria habilitado ou não para elaborar, implementar e operacionalizar um plano. Então, a habilitação não está regulamentada, da mesma forma que o responsável técnico. Alguns advogam que o responsável técnico está adstrito a uma anotação de responsabilidade técnica, a uma ART. Particularmente, não é isso que está escrito na lei.
A lei não condiciona ou não limita o responsável técnico à assinatura de uma anotação de responsabilidade técnica. O responsável técnico, ele está adstrito à habilitação. E como você comprova essa habilitação? São critérios subjetivos, não é? Como a gente falou, uma especialização, um curso, um treinamento, uma elaboração pretérita de outros planos, e a responsabilidade técnica, da mesma maneira, ainda não tem uma regulação. Não obstante... Até a própria experiência prática, digamos que seja uma pessoa que já trabalha, sei lá, 5, 10 anos no setor de resíduos e conhece aquilo tudo, estaria habilitado, teoricamente, a fazer, né? Exato, porque o que a gente tem que tomar cuidado também, depois, é com relação aos conselhos de classe. Né? Como é que vai? Isso aqui é o biólogo especialista em gestão de resíduos. Hoje você tem especialização em gestão de resíduos. Você tem pós-graduação em curso de especialização de resíduos, que um administrador faz, um economista faz, um biólogo faz. Como é que nós podemos assumir que esse profissional não é habilitado? Eu acredito que não. Eu acredito que seja, sim, habilitado. Eu acho que ele está habilitado. Né? E a responsabilidade técnica, particularmente, eu entendo não estar condicionada a uma ART. Eu acho que esse é um ponto importante. Alguns advogam ou alegam que não, que a responsabilidade técnica é premissa de uma ART e que, portanto, o plano deve ter uma ART e que é isso que atrela a responsabilidade. Você não tenha dúvida que isso acontece sim, porque é uma ART recolhida com um profissional registrado num CREA da vida, num conselho de classe, mas não é só esse profissional. E quem não recolhe a ART? Quer dizer, se você não recolhe uma ART, você não é um profissional, um responsável técnico habilitado? A lei não prevê isso. A lei não proíbe. A lei não limita. A lei não restringe. Agora, a interpretação, ela é fluida, ela é subjetiva. E esse que é o nosso desafio aqui hoje. Entendi. Eu poderia entender, por exemplo, que habilitado vem da palavra habilidade, né, que seria simplesmente a habilidade mesmo daquele profissional de lidar com aquilo. Eu imagino que uma pessoa, por exemplo, que trabalhe, digamos um catador de resíduos, de material reciclável, reutilizável, que já tem aí, sei lá, 10 anos e conheça toda a cadeia e poderia, então, elaborar um gerenciamento. Eu não vou falar plano de gerenciamento, documento, mas digamos que ele pudesse fazer o gerenciamento, né, que ele soubesse onde são as empresas que fazem reciclagem, onde é a destinação correta disso, daquilo outro, que fosse conhecedor da lei, ele estaria, então, mesmo sendo um catador, habilitado a fazer um gerenciamento, ou seja, na forma de um documento, um plano de gerenciamento, poderia interpretar assim também? Para mim, eu não vejo. Se ele tem a experiência, a aptidão, a competência para elaborar este documento, para mim não tem proibição. Eu estou indo no estrito teor legal. E até localizei agora aqui o conceito de habilitação. Né? O conceito de habilitação, ele está como aptidão, capacidade, competência, destreza, habilidade, qualidade, suficiência, tendência. Quer dizer, você tem um conjunto de qualidades para essa habilitação. De então, que aí você a habilidade foi adquirida, não é regulamentado. Assim. Exatamente, você pode falar, não, mas essa habilitação para mim é insuficiente. Esse é um julgamento que o setor contratante ou empresário pode fazer. Você, como contratante do plano, você pode definir qual que é a habilitação que você entende que deve estar atrelada ao seu plano. A sua habilitação qual que é? Eu fiz 3 cursos, tantos planos, respondo hoje pela operação de tantos. Bom, então, é um sujeito habilitado. É diferente de hoje, eu falo enquanto advogado. Como que o advogado contesta ou comprova a sua habilitação? Dispondo de um registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu só posso advogar se eu tiver a OAB. Então, eu estou habilitado. Por quê? Porque tem um registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma previsão legal. Então, sem o registro, eu não posso exercer a advocacia. Agora, no caso do plano, a lei não institui nenhum tipo de critério para essa habilitação.
E por isso que, na verdade, eu entendo que ela perpassa por critérios subjetivos estabelecidos pelo contratante. Eu, particularmente, numa primeira análise, não tenderia a excluir este ou aquele profissional, esta ou aquela habilidade, conhecimento ou experiência. Eu acho que o mercado está aí, aberto, e ele vai filtrar. E acredito que, por hora, ele não deva filtrar pelo fato de se limitar a uma anotação de responsabilidade técnica. Pode ser um critério, entendeu? Entendi. A RT pode ser um critério, mas não o único. Eu vejo isso, Fabrício, quem sabe até como uma coisa, essa não definição dessa habilidade, dessa habilitação, né, do profissional habilitado, como quem sabe até uma coisa proposital de quem escreveu a lei no seguinte sentido. A previsão, né, essa definição, ela vem da lei federal. Sim. Mas ela também prevê que os estados e os municípios devam elaborar os seus devidos planos de resíduos, né, que são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eles poderiam, então, definir o que seria um profissional habilitado, se ele tem que ter registro aqui, registro acolá, se ele tem que ter curso fulano de tal, se só pode ser engenheiro, se só pode ser advogado, ou como é que você vê essa situação? Não, acho que é um bom ponto, acho que é um bom ponto, Gleison, acho que é um bom ponto, ou seja, que pode, eventualmente, o Estado, na sua competência de exigir o plano de gerenciamento, estabelecer os critérios que não estão na lei federal. E particularmente, entendo que estaria na competência do órgão fiscalizador. Pode ser que uma agência ambiental entenda que essa habilitação, ou o responsável técnico, está adstrito a uma anotação de responsabilidade técnica, mas é uma interpretação discricionária do órgão licenciador. Ele entende que, para fins de controle e gestão do resíduo, da implementação daquele programa, ele faça a exigência de uma RT. Eu acho que, mas não é o que a lei federal determina. A lei não determina nada. Ela deixa essa abertura para que os estados possam fazer a sua regulamentação. É esse o ponto que eu acho interessante na lei. Eu gosto muito dessa lei brasileira e eu vejo como uma das leis bastante modernas aí no mundo e dando certo no Brasil, Fabrício. Eu vou te falar, com o trabalho que a gente tem feito no portal, existe uma série de países aí esperando isso no Brasil dar certo para adotarem medidas parecidas, porque a experiência do Brasil é baseada nas melhores experiências do países desenvolvidos, né? Então, eu vejo da seguinte forma, a lei federal, é por isso que eu te falei que me parece proposital, porque ela ao mesmo tempo que ela não fixa esse ponto tão, digamos, tão específico, ela exige que o Estado e o município criem a sua regulamentação estadual e municipal. E aí ele vai ter a liberdade. E isso me parece respeitar o princípio da diversidade geográfica. Digamos que numa região seja interessante que somente pessoas que possam, sei lá, que tenham registro no CREA e não sei o quê, mas talvez em outra região, por ausência de profissionais desse tipo, ou sei lá, isso não seja exigido. O que tu achas em relação a essa diversidade? Não seria isso indício, por exemplo, o fato da política não determinar até o último ponto e deixar isso meio que a cargo dos municípios, uma maneira de respeitar a diversidade? Será que não seria isso? Ou, sei lá... Não, é assim, pode até ser, mas me preocupa o fato desta subjetividade ou dessa previsão em branco, né, dessa abertura que a lei dá, para que diversos conselhos de classe regulamentem o tema. E aí você tem uma profusão de regulamentação. O CREA prevê de uma forma, sim, o CRQ é de outra, o CRBio de outra, e aí cada um olhando numa perspectiva dentro da sua área de competência, dentro da biologia, dentro da engenharia, dentro do setor químico. Cada um defendendo o seu, né, no caso. Exato, naturalmente. Faz parte do processo das confederações de classe fazer a defesa do seu interesse. Então, eu acho que a previsão aberta, assim, permite essa fluidez. Eu já tive discussões, não no caso de plano de gerenciamento de resíduos, de indústria de alimentos,
em que não poderia ter um engenheiro químico, teria que ser engenheiro de alimentos. E aí a regulamentação veio do conselho de classe. Então, eu gostaria de evitar isso. Sim. Eu acho, por isso que, para mim, o melhor caminho talvez fosse um termo de referência publicado pelo MMA com diretrizes para o PGRS. Ah, tá. Inclusive com uma interpretação sobre o responsável técnico. Mas aí vem do agente federal, né? O agente federal interpreta na configuração da lei que o responsável técnico tem essa habilitação, ou tem essa qualificação, ou tem essa experiência, ou tem essa formação. Porque a lei, volto a frisar, a lei não limita o exercício profissional. Entendi. Quem vai delimitar essas atribuições será, na minha opinião, o contratante, caso a caso não seja estabelecido pelo órgão ambiental, no seu poder discricionário, fazer esse recorte. Responsável técnico para a gente é tal profissional. Perfeitamente. Eu vou mandar um alô aqui para o Clauber Leite, eu já vi aqui seu comentário. Também para o Aldimax, aí, meu caro amigo aí em São Luís do Maranhão. Eu vou ler aqui 2 perguntas do Clauber Leite, que tem ligação direta com isso que a gente está falando, que ele pergunta o seguinte: quem deve fiscalizar os planos de gerenciamento e como isso tem ocorrido no Brasil? E depois a segunda pergunta, que eu tenho muitas vezes, né? O engenheiro ambiental pode assinar um plano de gerenciamento de uma unidade de saúde? Quer dizer, um profissional que não pertença àquela atividade ali, um engenheiro ambiental, sei lá, um arquiteto, assinar um plano de gerenciamento de um frigorífico, ou, sei lá, algo assim? Bom, primeiro, a fiscalização, entendo que para atividades sujeitas ao licenciamento pelos estados, são as agências ambientais estaduais. Então, secretarias de meio ambiente dos estados, ou agências ambientais, como a Fátima em Santa Catarina, CETESB em São Paulo, FEAM em Minas, INEA no Rio, CPRH em Pernambuco, e assim por diante. Então, atividades sujeitas a licenciamento ambiental pelo Estado, fiscalização pelo Estado. No município, atividades não sujeitas a licenciamento ambiental, fiscalização conduzida pelos municípios. Ok? Com relação à fiscalização, é isso. Até porque nós temos uma lei complementar 140 que trata das competências em matéria ambiental. Então, não é o município que vai fiscalizar o plano de gerenciamento de uma atividade que é licenciada pelo Estado. Tá? Então, do Estado, regulamenta o Estado, do município, o município. O engenheiro ambiental pode elaborar o plano, né, de uma geração como de saúde. Aí eu vou te falar o seguinte, a regulamentação de saúde é muito específica, né? Eu tenho receio de assumir aqui, ou assegurar a possibilidade e de ter alguma exigência técnica que eu desconheça. A priori, numa leitura geral, eu entendo que sim, caberia um profissional, poderia um profissional, só que alguns, se eu não estou equivocado, justificam que o plano deveria ser por um profissional da área da saúde, né, que seria o responsável pelo plano de gerenciamento. Mas eu não tenho essa segurança de apontar para vocês que não pode um engenheiro ambiental assinar um plano de gerenciamento para uma fonte geradora de resíduos de saúde. Para um hospital, por exemplo, um laboratório, se haveria alguma restrição para o engenheiro ambiental. Entendi. Até porque essa questão é extremamente específica, né? A área de saúde, ela tem regulamentação própria, e aí tem órgãos próprios que controlam essa questão, e daí é extremamente específica. Mas, assim, de uma maneira geral, Fabrício, um engenheiro ambiental, por exemplo, fazer um PGRS para um frigorífico, para digamos, uma empresa de como é que se diz? Produção de artefatos de barro, como é que se... Uma cerâmica. Não tem. Eu acho que tranquilo. Para mim não tem vedação alguma. Eu acho que, neste caso, numa fonte de poluição geral, que não dê saúde, o que me preocupa é só a questão da saúde, no caso de regulações da Anvisa, Covisa,
resolução CONAMA, que trata dessa gestão. Agora, nesse caso, uma fonte de poluição regular, licenciável, para mim, um engenheiro ambiental cabe tranquilamente. Perfeitamente. Bom, tem aqui também a Vânia Figueiredo, que ela diz uma coisa: conselhos não dizem nada, tem muita gente incompetente com o CREA. E essa coisa de competência, eu tenho visto também na exigência do plano e tudo mais, nos próprios órgãos que deveriam pedir esses planos, muitas vezes falta um pouco competência até de instruir, né? Não só de elaboração de um termo de referência, mas também de instruir. O que se deve fazer, então, nesse caso? Seguir a lei federal e ponto, e acabou? Ou como? A minha análise é essa. O requisito mínimo do plano é o que está na Lei 12.305. Você tem lá o artigo 20 e pouco que fala do plano, você tem a previsão expressa, qual que é o conteúdo mínimo, seguiu, entrega. Eu concordo com a deficiência das análises, até porque a gente tem que reconhecer também a deficiência da infraestrutura das agências ambientais, e não por responsabilidade própria, muito pelo contrário, é uma questão de governo, é agenda prioritária ou não. Se os governos não investem em tecnologia, em recurso humano, em infraestrutura, recurso tecnológico, não tem como exigir muito também do agente político, do agente público, na verdade, desculpa, uma alta especialização que o mercado nos proporciona. Mercado privado, um treinamento no portal, um curso aqui, acolá, acesso à informação, o setor privado, por isso que dialoga, por isso que eu sempre prezo muito pelo diálogo do agente privado, do agente empresarial, com o gestor público, na construção de algo que seja factível, né? Que não seja uma ficção, que não seja algo eminentemente teórico, mas que tenha uma razoabilidade para ser implementado, um plano de fato, não um papel. O papel aceita tudo. É verdade. Inclusive, a própria lei ela diz também que a solução deva vir da participação da sociedade como um todo, né? Setor público, privado, todo mundo tem que sentar e fazer, porque na hora que o prefeito imagina que ele tem que resolver tudo sozinho, aí ele acaba não fazendo nada, porque isso é muito complexo, né? Exato. Bom, meu caro Fabrício, eu acho que é isso. A gente já está aqui com quase uma hora da entrevista. Eu queria agradecer, antes de encerrar, se você tiver alguma consideração a fazer sobre o setor de resíduos, ou sobre a entrevista e tudo mais, fique à vontade. Não, Gleison, eu queria só agradecer, cumprimentá-lo pelo portal de novo. Eu acho que você presta um serviço de interesse público nessa agenda. Quanto mais informação, quanto mais propagada, mais disponibilizada, melhor. Os fóruns de discussão também, sempre levando a informação para que a sociedade se aproprie, para que os profissionais da área técnica se apropriem, e a gente busque aí a almejada gestão integrada do resíduo, né, conforme previsto na política nacional. Então, eu agradeço, fico à disposição do portal, de você, o contato dos nossos amigos aí que estão acompanhando, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, deixa o meu contato, fabriciosoler@felsberg.com.br, ou pode acessar direto o meu site, que é www.fabriciosoler.com.br, que vai ser um prazer discutir, contribuir e tratar dessa agenda que é bem instigante e nós temos um longo caminho pela frente. Eu agradeço a tua presença aqui, Fabrício, e digo também a todas as pessoas que não só estão vendo agora a entrevista, mas esse material vai ficar no portal. Eu vou deixar os teus contatos também, inclusive o link da tua página, e queria dizer o seguinte, pessoal, o Fabrício é um advogado dedicado ao caso, é um especialista no setor de resíduos sólidos. Então, assim, tem alta competência. Ele se dedicou aí, já são vários anos dedicados nessa área de resíduos. Ele está constantemente reunido com o setor público, o setor privado, discutindo soluções e abrindo brechas. Eu tive o prazer de conhecer o Fabrício pessoalmente, que eu já conheci o trabalho dele também na internet, lá em Brasília, durante a Confederação Nacional das Prefeituras, né? Tive o prazer de ver uma palestra dele lá, aproveitei a oportunidade para a gente se conhecer também pessoalmente. Então, com certeza, é um grande nome no que se diz respeito a conduzir de forma a solucionar
as questões de resíduos sólidos, seja no setor público, no setor privado. É uma competência extraordinária para isso. O contato dele, com certeza, vai ficar aqui. Fabrício, eu te agradeço. Deixa só, Gleison, última, é que assim, você falou 1 hora e passou batido e veio agora para a gente encerrar, para eu passar para você. Para você ver a importância da nossa política aqui, o quanto ela inspira. Segunda-feira eu palestro nos Estados Unidos, em Washington, no Congresso Mundial de Resíduos. E lá vai ser tratado sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Como é que isso está sendo implementado pelo Brasil para que possa impulsionar outras agendas no mundo, né, tendo como inspiração o que está sendo discutido aqui. Porque nós temos uma lei primorosa. O que nós falhamos é no enforcement, é na aplicação, é no cumprimento, é na fiscalização, como os próprios colegas que nos ouvem agora já abordaram. Mas, assim, conceitualmente, a lei é um primor. Então, mais uma vez, obrigado. E foi uma satisfação aí ter te reencontrado e batido esse papo contigo. Eu fico, complementando isso aí também, Fabrício, eu fico sonhando com um dia da gente ter uma cidade, uma prefeitura que implementou isso, certo? Sabe, você chegar nos Estados Unidos, sendo conhecedor de uma cidade dessa, seja no Ceará, que eu tenho uma turma de profissionais que eu conheço, amigos lá, até mando um abraço lá para o Heraldo Oliveira, seja em outros estados, em São Paulo, bom, que tenham uma turma de gente boa, implementa, e aí você chega nos Estados Unidos, aí você chega lá e diz, olha, pessoal, está aqui um exemplo de uma cidade brasileira onde isso foi implementado, deu certo, está aqui, pode ir lá ver. Seria um negócio assim para o orgulho brasileiro, né? E que anda tão abalado ultimamente devido a vários processos aí na vida política brasileira. Pô, seria um sonho, cara. Eu vivo na Alemanha, eu te falo, eu falaria assim com todas as vogais, as consoantes, que o Brasil é um exemplo nessa área de resíduos. É um sonho que eu tenho, isso, uma satisfação pessoal. Não, e eu acho que assim, nós temos uma belíssima lei. Nós precisamos que os gestores amadureçam para a sua implementação. E aí a sociedade precisa amadurecer também. Quando eu falei sobre a questão da cobrança específica, da instituição da taxa, da cobrança do serviço de limpeza urbana. Infelizmente, a sociedade não tem a dinâmica, ou não visualiza dentro dos serviços de saneamento a mesma importância do resíduo como ele dá para a água e para o esgoto. E aí nós estamos falando de um serviço integrado de saneamento, de qualidade ambiental e saúde pública. Mas nós estamos no caminho, nós vamos trabalhar para isso. Eu torço que você nunca saia dessa área, que você continue atuando aí firme e forte em prol aí desse desenvolvimento sustentável aí na área de resíduos nesse nosso querido Brasil. Né? Se Deus quiser, vamos junto. Tá certo, então. Meu amigo, muito obrigado, tudo de bom para você aí em São Paulo, que Deus abençoe o seu trabalho e sigamos juntos aqui. O pessoal também está te mandando um abraço, o Adão Teodoro Maia, ele já tinha comentado que ele está te aguardando aqui em Palmas, no Tocantins, ele tinha comentado também aqui, habilidade sem responsabilidade torna um instrumento vulnerável, mas ele tinha feito aqui também um outro comentário, deixa eu ver, o Adão... Ele mandou um abraço aqui, ó. Abraço ao Solé. Em breve estaremos em uma parceria para a revisão da nossa política de resíduos sólidos no estado do Tocantins. Adão Maia, Semar, Tocantins, Palma, Tocantins. Então já tem gente te aguardando lá em Tocantins. Né? Não, e aí fica, olha a iniciativa, e aí acho que vale registrar. Você vê a importância, o Estado internalizando a política, olhando para a federal, mas querendo observar suas particularidades, querendo internalizar suas diferenças regionais. E o Adão é um cara sensacional, está liderando essa agenda, e um grande abraço para o Adão e para o pessoal do Tocantins e todo mundo que está aí junto. Perfeitamente. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Abraço, chefe. A gente se encontra aí em outras entrevistas, se prepare que eu vou, de vez em quando, vou acionar você aí para questões polêmicas, tá bom? Vai ser um prazer. Um abração. Boa semana. Um grande abraço para você também. Tchau, até logo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí também na entrevista. Se vocês ainda estão aqui, vou fazer alguns cumprimentos aqui a todos vocês que eu estou vendo aqui ao lado. Se vocês tiverem alguma pergunta e eu puder responder, agora a gente tem aí alguns espectadores ainda. Vou mandar um abraço aqui para o Hugo. Precisa ser engenheiro para fazer PGRS? Hugo, como nós vimos aí na explicação do Fabrício, não precisa ser engenheiro, tá? Você tem que ser um profissional habilitado. Isso pela lei federal. Agora você tem que observar se existe uma regulamentação no seu município
que diz que precisa ser isso ou ser aquilo outro, se tem que ter carteira aqui, carteira ali, sócio do clube aqui, sócio do clube acolá, enfim. É uma determinação municipal. Não havendo determinação municipal, fica a federal, que diz que não tem que ser engenheiro, tá? Pode ser, eu já tenho casos aí de alunos do nosso curso que está fazendo, mesmo sendo técnico em segurança de trabalho, né, e outras coisas assim parecidas. Não precisa ser engenheiro. Vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Clauber Leite, obrigado pela participação. O Aldimax, novamente. A Vânia Figueiredo, trabalho com PGIRS em Minas Gerais. E olha, Vânia, esse trabalho é primordial. E eu aconselho, sabe, os profissionais que trabalham com planos de resíduos, seja de gerenciamento ou de gestão integrada, que, pessoal, desenvolvam a visão sistêmica. Porque a visão, parece assim meio utópico, mas é a visão sistêmica que vai fazer você fomentar as indústrias de reciclagem na sua cidade. Se você está fazendo um plano, seja para o município ou para uma empresa, destinar o resíduo, por exemplo, o papelão, para uma usina que recicla isso, você está fortalecendo essa usina. Ela vai crescer, o empresário, quem sabe, vai ter lucro suficiente para investir em uma outra usina de reciclagem. Então, o setor desenvolve. É preciso que o profissional que trabalhe com isso, com planos de resíduos, tenha essa visão sistêmica e não simplesmente pense em elaborar um documento técnico. Olha, está aqui o documento, qualquer coisa está aqui, eu me responsabilizo, só para cumprir tabela, cumprir lei, entendeu? Não é por aí. Porque enquanto a gente estiver trabalhando com esse pensamento, o setor não desenvolve. E o segredo, para que vocês mesmo, vocês profissionais, consultores, para que vocês sejam contratados por outras empresas, é desenvolver o setor. Se você tem um empresário, e a gente chama aí os empresários do bem, que são donos de usinas de reciclagem, ele vai te contratar para fazer um outro serviço. Então é de nosso interesse que isso cresça, que todo esse empresariado, que ele se desenvolva e que haja diversidade entre os empresários. Eu costumo dizer que os empresários que têm hoje, que têm aterro sanitário, eles precisam crescer a visão deles, porque senão os cometas, eu chamo vocês aí que trabalham com planos de resíduos, também vocês, os cometas da sustentabilidade. Então, esses cometas estão vindo em direção ao Brasil, vão cair no solo, e os dinossauros que só querem ter a visão de aterro sanitário, esse pessoal vai morrer, vai ser extinto. Daí quem vai ficar? São as usinas de reciclagem, são os projetos de biodigestores, projetos de compostagem, de toda forma de tratamento possível de resíduos, e isso vai virar um empreendimento lucrativo. Veja, cada usina que implementa no município, de papel, papelão, plástico e tudo mais, ela tira uma quantidade de resíduo que iria para o aterro. O cara do aterro começa a lucrar menos e esse lucro começa a ser, digamos assim, distribuído entre toda uma classe empresarial. Quem sabe novos empresários do bem, que vão enxergar na sustentabilidade algo positivo e vão ganhar muito, mas muito dinheiro com isso. A lei está do lado desse pessoal, dos empresários do bem. A lei não está do lado dos empresários dinossauros, né, que a gente chama aí o pessoal dos aterros sanitários, que não querem mudar. Tem muita gente que tem aterro, muito empresário que tem aterro, que ele quer mudar, ele ainda não sabe fazer ainda, mas aí, quem sabe, ele entra em contato aqui com a gente, aqui no Portal Resíduos Sólidos, a gente ajuda ele com assessoria, né, e daí ele vai desenvolver. Mas você que trabalha, Vânia, você que trabalha com o plano de resíduos sólidos, fique atenta a essa questão. Você pode ajudar no desenvolvimento do setor de resíduos, do setor privado, de empresas privadas de reciclagem. Visite as empresas, vá até lá, faça um mapeamento completo desse mercado para que você fortaleça esse mercado com todo o plano de resíduo que você trabalhar, seja ele municipal ou de empresas, né, o plano de gerenciamento. Tá? Essa que eu queria falar para vocês. Aqui, o Clauber Leite, a Vânia, apesar da legislação, porque a logística reversa não funciona no Brasil. Vânia, eu não respondi essa pergunta porque a gente estava falando sobre o gerenciamento. Pessoal, vocês notam que eu estou um pouco gripado, tá? Meu nariz está um pouco entupido. Então, a logística reversa, ela também é uma atividade lucrativa. Aqui na Alemanha, por exemplo, isso dá muito dinheiro. Tá? As pessoas que ajudam as grandes empresas a fazerem logística reversa, elas também ganham muito nesse processo. Então, quando um dia a gente conseguir dar essa visão econômica, não só legal, mas a visão econômica também para as pessoas no Brasil, aí eu acredito que a coisa vai desenvolver bem mais. Tá? Quem faz gestão não tem controle nem visão sistêmica, o Clauber Leite falou. O Valteir
Júnior, parabéns pela visão sustentável e pelo compartilhamento das burocracias municipais. Grande abraço, Valteir. Vânia fala novamente sobre lixão em todo o Brasil, uma vergonha nacional. É uma vergonha, mas ao mesmo tempo assim, o profissional, ele trabalha resolvendo o problema dos outros. Então a gente tem um grande problema no Brasil, significa que a gente tem um grande mercado onde os profissionais devidamente habilitados, e aí você pode dar uma olhada nos nossos cursos aí no portal Resíduos Sólidos, que a gente tem muito essa visão econômica em todos os cursos, né? Vocês vão poder aproveitar esse mercado. Cada lixão que você vê, não pense assim somente, que coisa feia, o prefeito dessa cidade e tal. Pense também que aquele local onde tem aquele lixão, onde está se jogando, está contaminando, é um local que você, como consultor, como alguém que pode trazer uma solução, imagina, você traz uma solução que é economicamente viável para o município, para o empresário, para as pessoas. Então, amigo, você vai ganhar muito dinheiro com esse processo, tá bom? Então, pense dessa forma, mude um pouco, até porque o mercado precisa de você, dessa visão econômica também, para funcionar. Não vamos nos limitar somente à questão, digamos, burocrática, né, legal, porque aí fica naquele negócio, mas o prefeito, ele está errado, e não sei o quê. Não, pensem na situação econômica também, tá bom? O Júnior Araújo perguntou, existem incentivos fiscais ou subsídios por parte do governo em energia e meio ambiente? Olha, Júnior, de vez em quando aparece, tá? No momento, inclusive a gente publicou aí no portal, tem uma situação na Amazônia Legal, através do Fundo Amazônia, vocês podem dar uma olhada aí no último artigo publicado aí pelo portal, que eles estão liberando projetos, quantidade de dinheiro, fundo perdido, entre 10 e 30 milhões de reais. E nesse projeto, ele também tem uma cláusula lá dentro que está dizendo que pode ser utilizado para uso sustentável dos resíduos, para geração de energia e tudo mais. Na minha visão, a gente poderia, por exemplo, pegar dentro daquele contexto lá, né, pegar cooperativas de agricultores agricultura familiar na Amazônia Legal, criar uma indústria de processamento, se for, por exemplo, plantadores de mandioca, que é como acontece na cidade de Jacará, onde eu tive o prazer de trabalhar e passar um tempo lá. Então tem a comunidade lá quilombola que produz mandioca, e isso pode ser então construído uma fábrica de farinha, uma ficularia, que gera bastante resíduo, que pode ser tratado num biodigestor, tá? E esse biodigestor gera gás para alimentar os próprios fornos aí da fecularia ou da fábrica de farinha, enfim. Isso pode ser feito, por exemplo, no Maranhão, com o babaçu, isso pode ser feito no Acre, com, sei lá, alguma produtividade, agricultura familiar e tudo mais. Então, você tem hoje recursos do Fundo Amazônia, pessoal, entre 10 e 30 milhões de reais, a fundo perdido. É uma grande oportunidade, é enorme a oportunidade de você fazer projeto no Brasil a fundo perdido, minha gente. Então, a atividade ela só precisa gerar lucro, ela não vai ter que pagar o negócio. Então, fiquem atentos, estudem isso. Eu também estou dando uma iniciada aí num projeto em Belém. Quem tiver curioso e quem sabe quiser participar de um projeto como esse, que eu quero dar sequência lá em Belém do Pará, então entre em contato comigo através do e-mail, tá? Pode ver o e-mail aí no portal Resíduos Sólidos, envitesb@gmail.com, ou então portalresidussólidos@gmail.com, que aí lá na frente a gente vai estar selecionando algumas pessoas para participarem desse projeto. Então, sim, Júnior, existem incentivos fiscais, e você como profissional, isso a gente também passa nos nossos cursos, você como profissional de elaboração de plano de gerenciamento, digamos você que profissional da gestão e do gerenciamento de resíduos, faz parte das suas tarefas também estar constantemente atualizados no que diz respeito a incentivos fiscais, financeiros e subsídios aí para o setor de resíduos, tá? Até porque você chega e mostra isso para o seu cliente. Já pensou? É um negócio extremamente útil. Tá? Então, aqui, Rogério Júnior, boa tarde. Como está a liberação ambiental de pirólise de resíduos sólidos, em especial pneus e plástico, devido à burocracia, para não dizer desconhecimento na visão retrógrada dos órgãos no olhar negativo? Eu vou me limitar aqui a comentar essa questão da visão retrógrada dos órgãos, porque, bom, tem que saber cada caso o que você está falando especificamente. Mas a pirólise, a princípio, ela não é proibida no Brasil. A questão é que existe no artigo 9º da Lei 2.305 uma ordem de prioridade
na gestão e no gerenciamento. E se você pega pirólise, você está dando um tratamento térmico aos resíduos. E antes do tratamento térmico, que é o quinto ponto, o quinto na ordem de prioridade, tem que haver o tratamento, que seria a reciclagem, que na verdade é o tratamento mecânico. Então, antes de se fazer tratamento térmico, tem que se fazer tratamento mecânico, sem alteração das propriedades físicas do material. E a pirólise, ela faz essa alteração. Então, a resistência que existe por parte de alguns órgãos é justamente por isso. É porque não se está cumprindo, digamos, a sequência correta. Agora, não havendo usinas de reciclagem e tudo mais na cidade, nada impede de uma pirólise ser implementada aí na cidade em questão, tá? Mas, repito, se, por exemplo, alguém, uma cidade, implementa aquilo ali, pirólise, aí aparece uma usina de reciclagem de plástico, de pneu na cidade, ela tem prioridade para receber o resíduo em comparação com a usina de pirólise. Isso tem que estar claro. Então, para quem investir em pirólise, é um investimento até de um certo risco, a depender dos contratos e burocracias que são feitos, né? Então, há de ficar atento, porque a lei quer dessa forma. Eu entendo que você goste de pirólise, de plasma, de incineração e tudo mais. Não é essa a questão. Eu também não tenho absolutamente nada contra a tecnologia A, B ou C. Eu, como engenheiro químico, eu posso ganhar dinheiro em todas elas. A questão é a lei. Tá? E se você monta uma pirólise numa cidade e um tempo depois aparece alguém botando uma usina de reciclagem de pneu, por lei federal, a Lei 2.305, ele tem prioridade na aquisição de material para colocar a usina dele para funcionar. E a pirólise, por ser tratamento térmico, ela seria, em segunda, uma opção a isso, caso isso falhasse. Então, fique atento a isso aí. Hugo, precisa ser engenheiro para a PGRS? Já falamos. Vânia, catadores de cooperativa de RZU que deram certo no Brasil. A gente precisa publicar mais isso daí. Eu preciso, né, muitas vezes os catadores não têm acesso à internet. Eu gostaria muito de publicar esses casos de sucesso de cooperativas e catadores. Se vocês tiverem, fique à vontade para me mandar e-mail com histórias dessas cooperativas e fotos e tudo mais. A gente troca um contato, quem sabe faz uma entrevista também com as cooperativas e mostra o caso de sucesso para eles, que a gente precisa fazer isso também. Tá, vamos lá. Davidson Lennon, Vânia, boa tarde, com as disciplinas na grade curricular, isso é outra coisa. Bela de Chocolate, treinos em casa, muito boa essa live. Obrigado, Bela de Chocolate. A sua formação como geógrafo dá esse respaldo, não está condicionado. Davidson, Vânia, Audimax e a Vânia, deixa eu ver aqui mais algum comentário. Habilidade sem responsabilidade torna-se instrumento vulnerável. A subjetividade invoca o conflito entre os profissionais. Isso é o que o Adão está falando e eu acho que está muito bem colocado aqui. Aquela coisa do termo de referência lá por parte do Ministério do Meio Ambiente, como falou o Fabrício, seria uma coisa boa, com certeza. Então temos aqui mais comentários. Vânia, parabéns a ambos. Adão Teodoro, parabéns, Ema, pela entrevista. Obrigado, pessoal. Trabalhamos com consórcios públicos, Vânia. Vânia, especialmente para você, essa questão, essa visão sistêmica, essa visão mais ampla, você que trabalha com plano de resíduos e consórcio público, é muito, muito importante. Não pense que é só o prefeito que pode dar um impulso nessa área, você também pode. Então, assuma essa responsabilidade. Eu costumo dizer que a gente precisa de mais profissionais, né, como eu vou citar aqui o exemplo que o Romário hoje como político, para mim, é questionável, mas a atitude dele em 2002, eu acho, quando o Brasil ganhou a Copa, ele puxou a responsabilidade para ele. Ele dizia, me dá a bola que eu me encarrego, eu me responsabilizo de fazer esse gol. Eu assumo isso, sabe? Eu vou, passa a bola para mim, não se preocupa com o resto que eu vou fazer. Então, eu acho que o agente ambiental, nós todos, e principalmente vocês que trabalham com planos de resíduos, tem que dar uma de Romário de 2002, esse de hoje, questionável, não vou entrar aqui no campo, né, comentar, mas é preciso a gente bate no peito e diz, opa, para aí, deixa comigo, eu vou resolver essa parada. E aí, amigo, você tem que ter um mapeamento do setor, saber como tudo funciona, porque, olha, ninguém precisa... Eu estou aqui na Alemanha, mas o problema no Brasil, a gente tem discutido ele exaustivamente, as tecnologias já se conhecem, então não precisa, sabe, não é um extraterrestre que vai resolver o problema do Brasil, somos nós mesmos, brasileiros, somos nós que vamos decidir como isso funciona, tá bom? Então,
Aldemar está dizendo aqui que vamos supor que a lei municipal determine quais são os profissionais, mas o gerador não concorda e um profissional que não está inserido na lista de profissionais da prefeitura conteste. Ele poderá recorrer à lei federal que não proíbe, então, a interpretação da lei. Inclusive, Max, nessa situação aí, eu já tive uns casos aí de aluno nosso, inclusive no Ceará, que foi lá e nesse caso não era o privado que não queria reconhecer, era a prefeitura, o órgão que controlava. E daí ele foi lá e bateu bola e teimou e tudo mais e mostrou que a lei não proíbe nada disso. E aí o órgão municipal, ele cedeu e aquele profissional pôde, então, fazer o plano de gerenciamento de resíduos naquela outra cidade. Ele era do Ceará e acabou... Não, ele era do Maranhão e acabou fazendo um plano, um PGRS, no Ceará, em Fortaleza, tá? E teve essa discordância aí. Bom, pessoal, Júnior Araújo, valeu, Gleison, Fabrício, um grande abraço. E é isso aí, eu vou finalizando por aqui. Eu fico muito feliz que essa nossa primeira entrevista tenha dado certo, foi um sucesso, com a presença de vocês todos. A gente vai intensificar isso aí no futuro. O portal ele vai ter uma nova dinâmica, ele está sendo redesenhado, os cursos estão sendo reformados e eu conto com vocês para a gente adquirir essa qualificação, estar habilitado, como diz a lei, né? E os nossos cursos, os cursos que a gente oferece, eles têm essa visão de primeiro mundo, essa visão econômica do processo e não somente a visão legal. A visão econômica, ela acaba sendo o motor, a economia acaba sendo o motor que puxa e alavanca todo o restante, o setor ambiental, né, o setor de social e tudo mais. É a economia que resolve a coisa, é o dinheiro que resolve. Você pergunta, por que não tem usina de reciclagem na sua cidade? Porque não faltou um empresário que banque ali aquele negócio, que tenha dinheiro, banque, assuma e diga, eu vou resolver, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, e aí é o dinheiro. Então, os nossos cursos têm essa visão que com uma economia forte, como desenvolver uma economia forte. Fiquem à vontade para dar uma olhada aí nos cursos e não deixem de visitar o portal Resíduos Sólidos. A Vânia está perguntando, esse vídeo vai ficar permanente no YouTube? Sim, vai ficar aí publicado para que todo mundo tenha acesso também a essas informações, tá certo? E nesse ponto, pessoal, muito obrigado. A participação de vocês foi muito importante. Bem legal que isso tudo aconteceu dessa forma, tá? Eu espero manter esse contato mais direto com vocês através da internet. Mesmo eu aqui na Alemanha, a gente vai poder formar, digamos, uma família aí, a família sustentável, digamos assim, que vamos lutar, então, em prol do desenvolvimento desse mercado que vai gerar bastante emprego e vai deixar bastante de vocês bem-sucedidos financeiramente e vai ser bacana ganhar dinheiro numa área em que você ama. Normalmente o pessoal que trabalha com resíduo ama a área, tudo fascinado, tudo louco. Eu tenho visto em todo o Brasil, fora do Brasil, o pessoal que ama a área, tá? E ganhar dinheiro numa área que você ama, tendo a consciência que você gera emprego, ajuda a questão social e que você faz também preservação ambiental tão importante para o nosso país e que a gente seja um modelo, então, no mundo em todo disso aí, tá certo? Grande abraço e a gente se encontra nesses caminhos aí dos resíduos sólidos. Até lá então, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Até lá.